uma alegria estar aqui mais uma vez, neste rincão. Estaremos aqui, se Deus quiser, também no sábado santo, às 10 horas da manhã. Vamos rezar primeiro o rosário com o Frei Gilson, às 4 horas da manhã. Depois estaremos aqui também, se Deus quiser, para mais uma meditação. A meditação que pediram para eu fazer isso, o tema que me deram é este: precisamos entrar no grande mistério. Que grande mistério é esse? É o mistério da redenção, é o mistério da nossa salvação. É muito importante a gente entender bem esse mistério. Então eu vou trazer para vocês aqui uma reflexão muito profunda de santos doutores da igreja. Por exemplo, Santa Catarina de Sena, doutora da igreja. Santa Catarina escreveu um livro, Diálogos, ela conversando com Deus, Deus conversando com ela, e tudo foi escrito. E Deus explica para ela o mistério da redenção. Eu quero ler para vocês daqui a pouco. Também um grande santo doutor da igreja, São Leão Magno, que foi papa por volta do ano 440 até 460, Leão Magno, Magno quer dizer grande, né? Ele também explica assim com uma riqueza de detalhes por que o Cristo morreu na cruz. Por que foi preciso Cristo morrer na cruz para a nossa salvação? Mas vamos começar do começo. Onde é que está o começo? O começo está lá quando Deus criou o homem e criou a mulher. Eu não vou ler muito a Bíblia aqui, nem ler muito o catecismo, só para a gente ganhar tempo, mas eu vou explicar. Todo mundo sabe que Deus criou o homem sozinho não era feliz, então Deus fez a beleza da mulher, né? E Adão ficou muito satisfeito. Quando Adão viu Eva, ele estremeceu. Ele disse para Deus, está lá no Gênesis capítulo 2, versículo 23, agora sim, Senhor, agora eu tenho alguém que é osso dos meus ossos, carne da minha carne, não é uma pedra, uma árvore, uma vaca, não, agora sim. Adão ficou feliz. Eu acho que foi a primeira declaração de amor que o universo escutou. Mas aí o que Deus falou para os dois? Estão felizes? Tá. Então tem uma coisa, eu tenho um mandamento para vocês. O homem deixa a casa de seu pai, se une à sua mulher, sereis uma só carne. O que significa que sereis uma só carne? Vocês vão ser uma unidade. Nada de briga, nada de separação, nada de tapa, nada de xingamento, nada de querer fazer as coisas sozinhos. Vocês vão ser uma só carne. O que significa a palavra carne na Bíblia? Significa natureza humana, aquilo que é humano. Jesus disse para os apóstolos, lá na quinta-feira santa, né, lá no Horto das Oliveiras, o espírito é forte, mas a carne, o humano é fraco. Então cuidado, né? Bom, mas aí Deus deu para eles um mandamento: crescei, multiplicai e dominai a terra. E é o que nós fazemos. Nós casamos, crescemos, multiplicamos e dominamos esse mundo. Mas tem uma coisa, né? Deus deu um mandamento para eles: olha, vocês estão no paraíso, vocês podem fazer o que quiser aqui. É claro que isso é uma parábola, né, gente? É uma metáfora, é uma alegoria. Vocês podem comer de todas as frutas das árvores que estão aqui, né? Só não pode tocar nessa árvore aqui, a árvore do bem e do mal. O que significa essa árvore do bem e do mal? Significa aquilo que é direito de Deus. Vocês só não podem querer ser Deus. Ou seja, vocês não podem querer vocês fazer as leis, vocês serem juízes. Não, aqui eu é que tenho que fazer as leis, porque eu sou o Criador. Vocês são criatura. Vocês existem porque eu quis que vocês existissem, e eu coloquei vocês na minha casa, na minha intimidade. O que quer dizer aquele jardim do Éden? O Éden quer dizer delícias. O jardim do Éden significa o quê? A intimidade com Deus. No Oriente, é muito comum ter aquelas casas grandes com o jardins, às vezes até dentro da casa, jardim de inverno, que eles chamavam. Então, a pessoa que era trazida para dentro do jardim era uma pessoa de intimidade.
É aquele amigo que você leva para sua casa para comer um churrasquinho com você. É aquela intimidade. Deus colocou o homem na intimidade. Deu a chave da casa para ele, como se diz. Né? Mas não toque nessa árvore aqui. E Deus avisou. Deus avisou, se você tocar nessa árvore, você vai morrer. Deus avisou. Por que significa isso? Estar na amizade de Deus significa ter vida. É como um astronauta que sai de uma cápsula espacial lá no espaço, ele fica ligado por um tubo que leva o oxigênio para ele. Se ele cortar aquele tubo, adeus. Então a amizade com Deus no paraíso era isso. A teologia fala que no paraíso o homem tinha os dons preternaturais. O que são esses dons preternaturais? Não sofrer, não morrer, não ter doença, não ter nada de ruim. Nada, não ter lágrima, não ter dor. Era, né, os dons preternaturais. E também ele tinha duas coisas. Ele participava da intimidade com Deus, né, que era essa amizade profunda com Deus, e isso que eu já falei, dessa felicidade plena. Mas enquanto ele vivesse na amizade de Deus, se ele perdesse a amizade de Deus, ele perdia tudo isso. E o homem perdeu. A gente sabe, o demônio foi lá, isso é dogma de fé. O pecado original é dogma de fé. O catecismo da igreja fala que negar o pecado original é você negar a redenção que Cristo veio trazer. Cristo veio, sofreu, padeceu na cruz para eliminar o pecado original. São João, na primeira carta dele, primeira carta, capítulo 3, versículo 8, São João diz: Cristo veio ao mundo para quê? Para destruir a obra do demônio, que é o pecado. Então, Adão e Eva, tentado pelo demônio, o que o demônio disse no ouvido de Eva? O Senhor Deus disse que você não pode comer dessa fruta, dessa árvore. Esse Deus é bandido. Porque o demônio é sempre mentiroso, né? Esse Deus é falso. Esse Deus sabe que se vocês tocarem nessa árvore, comerem dela, vocês vão ser como deuses. Olha o que é a tentação. Desde quando uma criatura pode ser Deus? A criatura saiu do nada. Mas eu vou ser Deus? Então traga a fruta. E comeu a maçã. Não tem maçã nenhuma, não sei onde é que inventaram maçã. Não tem palavra maçã na Bíblia. É fruta. Eu acho que a influência é europeia. Eu acho que se a influência fosse brasileira, seria banana, não seria maçã. Aí comeu a maçã, comeu a fruta. E levou para o bobo do Adão, que o bobo do Adão também comeu. O pior foi a culpa de Adão, sabia disso? Do que de Eva. Porque Adão, ele foi o cabeça da humanidade. Se Eva tivesse pecado e Adão não tivesse pecado, o pecado original não entrava na humanidade. Porque a cabeça, o primeiro que Deus criou foi o Adão. Por isso que Cristo se fez o novo Adão. Aí você entende por que o verbo de Deus, que não tem sexo, por que ele nasceu como homem, não nasceu como mulher? Ele nasceu como homem porque ele veio ser o novo Adão, que vai eliminar a culpa de Adão, e portanto vai tirar a culpa de toda a humanidade. Por isso que a mulher não pode ser sacerdote. Aí vocês entendem por que a igreja não ordena mulheres, porque o papel do sacerdócio é do homem, porque Jesus, ele é o sacerdócio, que é o novo Adão. Não é discriminação, não é nada, isso é uma questão puramente teológica. Bom, mas vamos em frente. O casal comeu a fruta, ou seja, desobedeceu a Deus por soberba. Esse é o pecado original. Adão e Eva quiseram ser Deus, né? Tentados, né? Santo Agostinho diz assim, que se Adão tivesse rezado, ele não teria caído no pecado original. Santo Agostinho fala isso. Olha a importância da gente rezar para não cair no pecado.
Resultado, desobedeceram a Deus. E é o pecado que tem hoje, gente. O pecado original, a consequência dele continua. Os homens hoje querem ser Deus, não é isso? O homem quer ser o senhor da vida, ele quer autorizar a eutanásia para quem está vivo ainda, quer matar a pessoa que não está viva ainda, quer fazer o aborto, quer fazer inseminação artificial, quer fazer bebê de proveta, quer fazer célula tronco embrionária. O homem quer ser Deus. Que Deus? Deixa Deus para lá, deixa mandamento de Deus para lá. A consequência do pecado original está aí hoje mais viva do que nunca. Entende? Então, o que aconteceu? O homem foi expulso do paraíso. Deus colocou lá um serafim com uma espada desembainhada para não deixar o homem chegar à árvore da vida. Está lá no Gênesis. O que significa não chegar na árvore da vida? Não chegar à imortalidade. Por quê? Porque ele perdeu o direito da imortalidade. Então, a humanidade inteira, Adão, Eva e todos os seus descendentes somos nós, estamos condenados a viver eternamente sem Deus, expulsos do paraíso. O que significa ser expulso do paraíso? Significa viver no inferno. O inferno acima de tudo, gente. Muito mais do que demônio, enxofre, fogo. A pior dor do inferno, dizem os teólogos, é a dor da ausência de Deus. Eu perdi tudo. Eu fui criado para Ele. O primeiro parágrafo do catecismo da igreja, o primeiro parágrafo, diz assim: por que Deus nos criou? É uma pergunta maravilhosa, é resposta maravilhosa. Por que Deus nos criou? Você já fez essa pergunta? Por que Deus te criou? O catecismo responde: para participar da vida bem-aventurada de Deus. Ou seja, Deus te criou, Deus nos criou para participar da felicidade dEle. E a felicidade dEle é extraordinária. O céu. São Paulo diz que esteve no terceiro céu. É o céu de verdade, né? Para os judeus havia 3 céus. O primeiro céu era esse céu aqui das nuvens que a gente vê. O segundo céu é o céu das estrelas. O terceiro céu é o céu de Deus, a comunhão com Deus. Então, São Paulo diz que esteve no terceiro céu, ou seja, ele esteve em Deus. E o que São Paulo diz? Não tem palavra para explicar. É inefável. Olhos humanos não viram, ouvidos humanos jamais ouviram, coração humano jamais sentiu o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É para isso que Deus nos criou. Só que a humanidade foi banida da comunhão com Deus. Aí entra toda a história da salvação para nós voltarmos para Deus. Nenhum homem poderia salvar a humanidade. Veja, o que acontece? O pecado da humanidade fere a majestade infinita de Deus. Porque Deus é infinito. Uma coisa é eu brigar com um de vocês aí, eu ofender vocês, vocês me ofenderem, a gente acerta aí, é um pecado de tamanho humano, né? Se eu der um tapa na cara de um amigo, por exemplo, opa, é uma culpa grave. Mas imagina se esse tapa for dado na cara de uma autoridade, o mesmo tapa, na cara do prefeito, do governador, do presidente, opa, a mesma culpa vai aumentando. Estão entendendo? O mesmo ato vai tendo uma culpa maior, por quê? Porque você ofendeu uma autoridade maior. O prefeito representa a cidade, o governador representa o Estado. E se você der um tapa na cara de Deus? E agora? E agora você cometeu uma culpa infinita. Importante entender isso. Porque a majestade de Deus é infinita. Deus é onipotente, onisciente, onipresente. Deus é o absoluto. Deus pode tudo. E o pecado é um tapa na cara de Deus. E agora? Agora é que eu não posso mais reparar isso. Porque como é que eu vou reparar uma culpa que é infinita? Não tem jeito. Ainda que eu entregue a minha vida
A minha vida é finita, eu sou humano. Então, o Catecismo da Igreja fala, no parágrafo 616, ainda que o homem mais justo morresse na cruz para oferecer a sua vida a Deus, era insuficiente para pagar a justiça divina a nossa culpa. Por quê? Porque seria um sacrifício humano, limitado, finito. Então, aí que Deus, na misericórdia dele, fez? No seio da Santíssima Trindade, do Pai, Filho e Espírito Santo, o Verbo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que não tem sexo, é puro Espírito. O Verbo diz para o Pai: eu desço lá, eu assumo essa culpa, eu quero nascer como homem, para poder pagar o pecado do homem. Gente, esse é o grande mistério da misericórdia de Deus, esse é o grande mistério da redenção. A carta aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 5, explica isso direitinho. Eu vou pegar aqui, vou ler um pedacinho, para vocês entenderem. Deixa eu achar aqui. Está aqui. Carta aos Hebreus, capítulo 10, versículos... Começa aí no versículo 4. Hebreus 10, 4. Pois é impossível que o sangue de touros e de carneiros tire pecados. No Antigo Testamento, os judeus achavam que o sangue de carneiro, de boi, sacrificado lá no templo, tirava o pecado. Eis porque, agora presta atenção, eis porque ao entrar no mundo, Cristo diz: não quiseste sacrifício nem oblação. Mas me formaste um corpo, olha aí, o Verbo dizendo para o Pai, mas me formaste um corpo, porque o Verbo é Espírito. Holocaustos e sacrifícios pelo pecado não te agradam. Então eu disse, eu quem? O Verbo que se fez homem. Então eu disse, eis que venho, ó Deus, para fazer a tua vontade. Isso está lá no Salmo 39. Qual é a vontade do Pai? Salvar a humanidade. Só que para salvar a humanidade, a justiça divina tinha que ser satisfeita. Porque, gente, uma coisa que nós temos que entender, Deus é misericordioso, mas Deus é justo. Deus não passa o pano. Quando você peca, e você quer ser perdoado, você vai lá no sacerdote, e o sacerdote te perdoa. Mas quem pagou para você ser perdoado? O Cristo na cruz. É a justiça divina, vocês entenderam? Então o Pai queria a humanidade libertada, mas a justiça de Deus exigia a reparação. Eis a questão, né? Então eu disse, eis que venho, ó Deus, para fazer a tua vontade. Disse primeiro, tu não quiseste, tu não recebeste com agrado os sacrifícios, nem as ofertas, nem os holocaustos, nem as vítimas pelo pecado, que quer dizer as imolações legais. Em seguida ajuntou, olha aqui, eis que venho para fazer a tua vontade. Assim, aboliu o antigo regime, estabeleceu uma nova economia, um novo plano. Foi em virtude desta vontade de Deus que temos sido santificados uma vez para sempre pela oblação do corpo de Jesus Cristo. Está aí. Então ele veio oferecer a Deus Pai um resgate. Pai, a humanidade não pode pagar o preço para sair da mão do demônio, para voltar para Deus. Eu vou lá e eu pago essa conta. Eu assumo o pecado de toda a humanidade em mim, porque como Deus, o Verbo tem capacidade de absorver tudo que um homem não tem. Então, aí, ao mesmo tempo, ele se faz homem sem deixar de ser Deus. Houve uma heresia na história da igreja, lá no ano 451,
né, que chamou monofisismo. Mono quer dizer um, física quer dizer natureza. Então houve um patriarca de Constantinopla, no ano 450, que começou a dizer, não foi exatamente um patriarca chamado Eutiques. Ele começou a dizer assim, o Cristo, ele não tem natureza humana, ele só tem natureza divina, porque a natureza divina absorveu a natureza humana. O Papa Leão Magno escreveu uma carta lá para o patriarca de Constantinopla e disse, não, Cristo, ele é perfeitamente homem, ele é perfeitamente Deus. Porque se ele não for perfeitamente homem e perfeitamente Deus, ele não pode ser o Redentor. Por quê? Porque o pecado é do homem. Então, o homem que tem que pagar a conta. Então, ele se fez homem. Mas a conta é infinita. Então, esse homem tem que ser Deus. Porque, sendo Deus, ele pode oferecer um sacrifício de valor infinito. Vocês estão entendendo? Por isso que Cristo, ele é o pontífice, a ponte. Que ponte é essa? Que liga a humanidade a Deus. São Paulo fala, ele é o único mediador entre Deus e os homens, o homem Jesus Cristo. Porque só ele, ao mesmo tempo, é homem e ao mesmo tempo é Deus. Essa ponte tinha caído com o pecado original. A ponte que liga o homem e Deus tinha caído. Cristo veio refazer. Infelizmente, nossos irmãos protestantes pensam que a gente substitui a mediação de Cristo pela mediação de Nossa Senhora. Não! Jamais! Nossa Senhora não é uma ponte nova entre Deus e os homens, porque ela não é deusa e humana, ela é só humana. Nossa Senhora atravessa a ponte que é Cristo, ela não é uma outra ponte paralela, estão entendendo? A mediação de Nossa Senhora é através da mediação única de Cristo. Sem a mediação de Cristo, não tem valor a nenhuma mediação, nem de anjo, nem de santo, nem de Nossa Senhora, nem de ninguém. Porque a única ponte entre Deus e os homens é Jesus Cristo. Vocês entenderam isso? Então, Jesus vem e passa, né, pela paixão. Jesus sabia que ele ia morrer. E Jesus queria morrer. Pode parecer incrível, né? Lembra quando ele depois que desceu lá do Monte Tabor, Pedro, Tiago e João, encantados, quando desceram, Jesus começou a dizer, olha, eu vou para Jerusalém, vou ser flagelado, vou ser crucificado, vão me matar, e no terceiro dia eu vou ressuscitar. O que Pedro fez? Senhor, vem cá. Para com isso, Senhor. Que negócio é esse que você vai morrer, ressuscitar? O Senhor é o Messias. O Senhor vai restaurar o reino de Israel. Porque na cabeça dos judeus, o Messias era político, social. O Senhor vai nos libertar de Roma, vai nos libertar de Pilatos, vai nos libertar de Herodes. Para com essa história que você vai morrer. Afasta-te de mim, Satanás. Falou para Pedro. Porque os teus pensamentos não são os pensamentos de Deus. Ele sabia que ele ia morrer. E ele sabia que a morte dele ia ser a nossa libertação. Porque a morte dele seria o pagamento à justiça divina de valor infinito que possibilitaria todos nós sermos salvos. Fomos salvos pelo batismo. Porque o batismo aplica em nós a morte e a ressurreição de Cristo. Você morre. O que é o batismo? Você morre na mão do diabo e ressuscita na mão de Deus. É isso. Você participa da morte de Cristo e participa da ressurreição de Cristo. É só ler na carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículo 3 e seguintes. Que coisa maravilhosa, gente. Então Jesus passa pela paixão. É interessante, né? Quiseram matar Jesus várias vezes. Vocês já leram no Evangelho? Quantas vezes quiseram matar Jesus? Quando ele foi em Nazaré, para começar a vida pública dele. Aí naquele discurso que ele fez lá na sinagoga de Nazaré, dizendo, né, o profeta só não faz milagres na sua terra. Aqui em Nazaré, não pude fazer milagres por causa da incredulidade de vocês.
Aí começou a falar daquela história da viúva de Sarepta, que não era judia e que foi socorrida pelo profeta Elias. Depois falou daquele outro judeu que não era, um outro pagão que não era judeu, aquele general lá do Sírio, né? Que ele foi curado lá, né? Em Jerusalém. Jesus começou a dizer para o povo de Nazaré: aqueles que não são nem judeus têm mais fé do que vocês. Gente, quiseram matar Jesus. O povo dele, os concidadãos dele, onde ele foi criado, levaram Jesus para um precipício para jogar Jesus lá para baixo. Está escrito lá em Lucas 4. Jesus passa pelo meio deles e ninguém consegue jogar Jesus lá para baixo. Por quê? Porque não estava na hora dele. Depois os judeus pegaram em pedra várias vezes em Jerusalém para apedrejar ele até a morte, ninguém conseguiu. Ou seja, ele só entregou a vida dele na hora que ele quis. Só depois que na cruz ele disse: consumatum est. Tudo está consumado. Pai, agora eu entrego a minha alma, o meu espírito nas tuas mãos. Aí morreu. Porque aí ele já tinha cumprido toda a exigência da justiça divina. Aí ele foi. E notem que coisa interessante. Qual a primeira coisa que Jesus fez depois que ele ressuscitou? Pensa um pouquinho, enquanto eu vou tomar um gole de água. O que Jesus fez? A primeira coisa que ele fez no domingo da ressurreição, no dia que ele ressuscitou. Ele instituiu o sacramento da confissão. João, capítulo 20, versículo 22. Os apóstolos estavam no cenáculo, tremendo de medo, com as portas fechadas, achando que os judeus iam matá-los, como mataram Jesus. E Jesus aparece no meio deles. Não abriu as portas, nem rasgou as paredes, porque agora o corpo ressuscitado atravessa qualquer coisa. O corpo ressuscitado não é mais com esse corpo aqui, que não atravessa a parede. O corpo ressuscitado, ele atravessa paredes. E o que Jesus falou para eles? No domingo da ressurreição, no dia da ressurreição. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. A quem vocês perdoarem os pecados estarão perdoados. Por quê, gente? Porque ele tinha acabado de conquistar na cruz, na ressurreição, o nosso perdão, entendeu? Então ele estava ansioso para essa hora. Ele disse para os apóstolos: não vejo a hora de chegar a minha Páscoa. Ou seja, não vejo a hora de eu pagar a justiça divina, o preço do perdão da miséria de vocês. Essa é a lógica do Pai para salvar a humanidade. O Pai manda o Filho envia a igreja. Por isso, gente, nós não podemos abandonar a igreja jamais. Jesus veio e fez a parte dele, conquistou o remédio da salvação, mas esse remédio ele entregou na mão da igreja. A quem vocês perdoarem os pecados estarão perdoados. Eu estou voltando para a casa do Pai. Eu vou mandar o Espírito Santo. O Espírito Santo vai encher vocês de fé, de esperança, e vocês vão levar a salvação a todo mundo. Ide pelo mundo inteiro, a todas as nações. Entende? Aí a gente entende o porquê que Jesus falou tanto, né, do pecado. O Catecismo da Igreja, no parágrafo 1488, diz assim: a pior realidade para o pecador, para a igreja e para o mundo é o pecado. A pior realidade. Por isso que quando João Batista anunciou Jesus para o povo judeu, veja, depois de 2000 anos de espera do Messias, o Messias chegou. E Deus preparou João Batista para ser o anunciador, o precursor. Coube a João a honra de apresentar Jesus para o povo judeu. E como é que João apresentou Jesus? Ele podia ter dito, como está lá no Salmo 44,
Olha, esse é o mais belo dos filhos dos homens. Esse é o esperado das nações. Esse é o filho bendito de Deus. O que João disse? Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele veio para arrancar o pecado do mundo, com o preço da sua morte. Olha, gente, que coisa. Veja que Jesus não veio para acabar com a fome. Ele fez multiplicação de pães lá umas 2, 3 vezes, mas a fome continua aí, né? Ele não acabou com a doença. Ele curou muita gente, muito aleijado, mas continua a doença aí. Por quê? Porque ele não veio tirar o efeito, ele veio tirar a raiz. Está entendendo? Quando eu era menino, eu morava numa casa que tinha um quintal grande, e nascia muito uma plantinha que meu pai chamava de tiririca. Cortava, ela nascia de novo. Cortava, meu pai dizia, a hora que chover, eu vou dar uma faquinha na mão de cada um, mas vocês vão arrancar a batatinha. Não vai só cortar a tiririca, não, porque se cortar, ela nasce de novo. Tem que tirar a batatinha. Era de onde nascia. Jesus não veio cortar a tiririca, Jesus veio arrancar a batatinha. Ele veio arrancar o pecado. Quando é que vai acabar a lágrima nesse mundo? Quando é que vai acabar a dor nesse mundo? Quando é que vão acabar as doenças nesse mundo? Quando é que vão acabar as guerras nesse mundo? Quando é que vão acabar toda a imoralidade e a corrupção que existe nesse mundo? Quando? Quando acabar o pecado. Pronto. São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, São Paulo fala, então Deus será tudo em todos. O último inimigo a ser vencido, São Paulo fala, vai ser a morte. Por quê? Porque a morte é a consequência do pecado. Romanos 6, 23. O salário do pecado é a morte. Gente, essa frase de São Paulo é lapidar. Essa frase de São Paulo explica todo o sofrimento do mundo. Santo Agostinho se desesperava no tempo dele. Por que existe o mal? Se o mundo é belo, a lua todo dia aparece, o sol todo dia aparece, onde é que existe o mal? E Santo Agostinho ficou tão angustiado que ele se tornou herege maniqueísta, porque o maniqueísmo gnóstico era uma heresia que dizia assim, sabe por que existe o mal? Porque existem dois deuses, existe um Deus que é bom e existe um Deus que é mau. Pura mentira, né? Não existe dois deuses, existe um Deus só e é bom. Mas entrou essa heresia na igreja, o gnosticismo dualista, maniqueísta. Então, o Deus bom só tinha criado coisas espirituais, o Deus mau só tinha criado coisas materiais. Então, o que era material não prestava. Ainda hoje a filosofia hindu, filosofia budista, está nessa linha ainda. Nós somos uma centelha divina presa numa matéria que é má. Não. A gente vai falar, o corpo é bom, o corpo vai ressuscitar. Bem, Santo Agostinho se tornou 9 anos maniqueísta. Então eu já entendi porque existe o mal, porque tem um Deus mau. Só que não fechava na cabeça de Agostinho. Quando Agostinho se converteu, que ele encontrou o Evangelho, aí Agostinho já entendi. Não é que tem dois deuses, não, é um Deus só que existe o pecado, e o pecado é a razão da morte. Aí se tornou o grande teólogo, doutor da igreja, porque ele pegou o caminho certo, o caminho da verdade, o caminho do dogma. Entenderam? Então, gente, a síntese do mistério da redenção, que nós celebramos nessa semana, é isso. Nós pecamos. A humanidade pecou. Quando fala nós pecamos, nós herdamos a culpa dos nossos pais. É claro que o pecado original não é um pecado de culpa. É uma herança, é uma carência. Era para nós termos recebido dos nossos pais aqueles dons preternaturais lá do paraíso. O livro da sabedoria fala no capítulo 1, versículo 13,
Deus criou o homem para a imortalidade. O mesmo livro Sabedoria, capítulo 2, no versículo 24, 23, ele fala, Deus criou o homem para a imortalidade. É por inveja do demônio que a morte entrou no mundo. O demônio foi lá no ouvido de Eva, perturbar Eva, porque ele é invejoso. Duas características terríveis do demônio: ele é invejoso, ele é maldoso, ele é raivoso. Jesus disse que ele veio para roubar, matar e destruir, de inveja. Quando ele viu Adão e Eva na comunhão com Deus, na delícia do Éden, ele disse, não é possível, não é possível, eu vou lá estragar essa festa. Toda pessoa revoltada é assim, né? A pessoa revoltada é uma pessoa muito perigosa, porque como ela está mal, ela quer ver os outros mal também. Já que eu não posso ser feliz, então eu quero que você também não seja feliz. É que nem aquela pessoa que fazia regime para emagrecer, fazia regime, não emagrecia, ela pediu para Deus, então faz o seguinte, então faz todo mundo engordar. Já que o senhor não deixa eu emagrecer, então faz todo mundo engordar e ficar todo mundo igual. É triste isso, gente. Sabe, isso é revolta, é inveja. Santo Agostinho dizia que uma das piores características do demônio é a inveja. O que é a inveja? A inveja é você ver o outro bem e você se sentir mal porque o outro está bem. Terrível. É por causa da inveja que mataram Jesus. É por causa da inveja que mataram, o Caim matou o Abel. É por inveja que os irmãos de José venderam José para o Egito. Então, sabe, Jesus então veio, meus irmãos, e aí está, gente, uma coisa que nós temos que entender até o fundo da alma, o amor de Jesus por nós. Um Deus que desce do céu, dizia Santa Catarina de Sena, ele deixou o seu trono de glória, ele tirou o seu manto de rei, tirou as suas sandálias douradas, tirou a sua coroa de rei, e veio vestir uma veste de peregrino aqui na terra, para salvar você, salvar a mim. São Paulo fala, na carta aos Gálatas, né, Gálatas 2:20, São Paulo fala, ele morreu por mim, você tem que sentir que ele morreu por você, senão você estaria no inferno. Você só pode ser batizado, voltado para Deus, você só pode fazer as confissões que você já fez, porque ele morreu por você, porque ele pagou diante da justiça divina. E aí, gente, tem uma coisa muito importante que eu quero destacar. Eu quero até ler aqui no catecismo, porque isso aqui é tão forte que muita gente ainda não percebeu. Como é que se aplica em cada um de nós tudo isto que o Cristo conquistou para nós? Tudo isso que o Cristo conquistou para nós se aplica em nós a partir do batismo. Então eu quero ler aqui, é o parágrafo 1250 do Catecismo, que fala para nós da importância do batismo. Eu quero ler, porque aí, lendo, ninguém acha que eu estou tirando nada da minha cabeça. Eu quero ler esse parágrafo, depois eu quero ler mais um outro, que é o 1250 e 1265. 1250, ele diz assim, por nascerem com uma natureza humana decaída, pelo pecado original, né? E manchada pelo pecado original, também as crianças precisam do novo nascimento no batismo. Veja que ele fala do novo nascimento, é nascer para Deus, a fim de serem libertadas do poder das trevas. Que trevas são essas, gente? A posse do demônio. Muita gente não entendeu ainda que quando você batiza seu filho, você tira ele das trevas. Eu estou lendo aqui. Não, deixa para batizar mais tarde. A criança faz 1 ano, faz 2 anos, vive na sua influência do demônio, nas trevas do demônio. Gente, eu estou lendo. A fim de serem libertadas do poder das trevas,
a serem transferidas para o domínio da liberdade dos filhos de Deus, para serem transportadas para a liberdade dos filhos de Deus, para a qual todos os homens são chamados. A gratuidade pura da graça da salvação é particularmente manifesta no batismo das crianças. Gente, por que a igreja batiza criança? A igreja batiza criança porque, lá no século II, um padre da igreja chamado Tertuliano, que morreu em 220, mais ou menos, Tertuliano disse: a igreja recebeu dos apóstolos a incumbência de batizar crianças. Isso vem do século II, está certo? E por que a igreja não precisa mergulhar a pessoa 3 vezes na água para batizar? Porque lá a doutrina dos apóstolos do ano 100, a chamada Didaquê, dizia assim: você pode batizar com água corrente. Se não tiver água corrente, pode batizar numa água qualquer. Se não tiver água quente, pode batizar em água fria. Se não tiver muita água, derrama 3 vezes água na cabeça da pessoa. Isso do ano 100. A igreja já fazia isso. Bom, eu estou colocando isso porque tem gente que quer diferente, né? Mas eu vou continuar lendo aqui. Escuta isso daqui, gente. A igreja e os pais privariam então a criança da graça inestimável de tornar-se filho de Deus, se não lhe conferissem o batismo pouco depois do nascimento. Gente, eu vou repetir. A criança se torna filho de Deus no batismo. Olha aqui. A igreja e os pais privariam então a criança da graça inestimável de tornar-se filho de Deus, se não lhe conferissem o batismo, pouco depois do nascimento. Então os pais têm que batizar os filhos pouco depois do nascimento. Nasceu, já está mamando bem na mãe, marca o batismo. Não espera 1 ano, não espera 2 anos. E se essa criança morre sem o batismo? O que Jesus disse? Quem crer e for batizado será salvo, porque se tornou filho de Deus. Estão entendendo? Eu quero ler o parágrafo 1200, eu li o 1250, agora eu vou ler o 1261. Não, é 1265. O batismo não somente purifica de todos os pecados, mas também faz do neófito, o neófito é a pessoa que está se preparando para ser cristão, uma criatura nova, um filho adotivo de Deus. Olha o que o batismo faz. Porque o filho verdadeiro de Deus é Jesus Cristo, nós somos adotados por Jesus Cristo. E como é que você se torna filho de Deus? Pelo batismo, que se tornou participante da natureza divina, membro de Cristo e cordeiro, co-herdeiro com Ele, templo do Espírito Santo. Olha o que o batismo faz, gente. Faz você filho de Deus, templo do Espírito Santo, co-herdeiro de Cristo. O que quer dizer co-herdeiro? O herdeiro é aquele que recebe a herança. O co-herdeiro, ele recebe junto. Então, vou receber o céu junto. Entende? É tudo isso. Eu estou enfatizando isso, gente, porque eu estou vendo muita criança, filho de pais católicos, que não são batizados. Acha que o batismo é só uma cerimônia social, que tem que fazer churrasco depois. Nada disso. Você quer fazer uma festinha depois para os padrinhos da sua casa? Faz, mas isso é secundário. Você tem que levar seu filho para a igreja para ser batizado. Gente, o batismo é um negócio tão sério, que o Código de Direito Canônico diz assim: se uma pessoa, criança ou adulta, estiver correndo risco de morte, e você não dá tempo de chamar um diácono, um sacerdote, qualquer pessoa pode batizar.
quê? Porque nós somos filhos de Deus, então eu posso fazer outro também se tornar. Olha que ponto a igreja entendeu. Eu já batizei uma criança uma vez. Eu estava um dia em casa, me telefonaram, um irmão meu, Felipe, eu tenho uma netinha minha que está com, eu não sei qual era a doença agora, não sei se era leucemia, o que era, recém-nascida. E ela pode morrer, e eu não consigo chamar padre, nem nada. Eu digo, você já tentou tudo que é padre? Não conseguiu, eu vou aí. Cheguei lá, pedi para a enfermeira, me dá um copinho com um pouquinho de água e um algodão. A menina tem nome? Tem, Valentina. Peguei o algodãozinho, 3 vezes na cabecinha dela, Valentina, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus ela não morreu. Porque muitas vezes o batismo salva, né? Aí não pode batizar de novo. Não pode batizar. O que você tem que fazer? Você vai na igreja, o padre vai fazer todas aquelas orações do batismo, mas ele não batiza de novo. Porque o batismo não pode ser repetido. Vocês entenderam a que ponto? Então, essa redenção que o Cristo conquistou para nós, por que, gente, que antigamente só batizava na noite do sábado, da vigília pascal? Porque a igreja celebrava a ressurreição de Cristo, não é? Na noite do sábado, na vigília pascal, então ali batizava todos os catecúmenos que durante 2, 3 anos estavam em preparação. E sabia de uma coisa? Que antes de ser batizado, não podia rezar o Pai Nosso. Não podia. Os catecúmenos adultos iam para a missa, ouviam as leituras, assistiam a homilia, e quando começava a oração eucarística, saíam da igreja. Iam lá para um outro lugar para receber catequese. Porque não podia participar ainda da missa e nem podia rezar o Pai Nosso, porque não é filho de Deus. Era assim. Sabia disso? Olha a força do batismo, gente. Porque o batismo aplica na pessoa a morte e a ressurreição. São Paulo fala, carta aos Romanos, capítulo 6, versículo 3, São Paulo fala, ali nós participamos da morte. Você morre com Cristo. Morre para quê? No braço do demônio. E ressuscita no braço de Deus. É tudo isso que nós temos que entender muito bem, gente, que é o mistério da nossa salvação. E aí, eu vou só terminar rapidamente, vou pedir para a produção me dar 1 minutinho a mais. Eu quero só ler para vocês, como é que Santa Catarina de Sena, tá legal, como é que Santa Catarina de Sena, doutora da igreja, como é que Deus explicou para ela o mistério da redenção? É rapidinho. Deus falando para Santa Catarina de Sena, eu anotei aqui, está no livro dela, Diálogos, é da editora Paulus. Estando a humanidade corrompida pelo pecado do primeiro homem, Adão, enviei o Verbo, meu Filho unigênito. Todos vós, vasos modelados no mesmo barro, estáveis contaminados e sem condições para aceder à vida eterna, chegar à vida eterna. Então eu, o Altíssimo, me uni à pequenez da vossa natureza humana, desejava remediar a corrupção e morte do homem, restituindo-lhe a graça perdida com o pecado. Todavia, a mim, Pai eterno, era impossível sujeitar-me ao sofrimento e minha justiça exigia o castigo da culpa. Olha aqui, o Pai falando, a minha justiça exigia o castigo da culpa, a culpa do pecado do homem. Os homens eram incapazes de dar a satisfação. E se isso acontecesse, cada pessoa teria que fazê-lo para si mesma, não por todos os outros. Ou seja, todo mundo teria que morrer, né? Na realidade, nenhum de vós tinha capacidade de dar reparação, nem por si e nem pelos outros, já que a culpa atingira meu ser infinito. Aquilo que eu falei para vocês, a culpa fere a majestade infinita de Deus. Enviei, pois, o Verbo, meu Filho unigênito,
revestido de vossa natureza, a corrompida matéria de Adão. Nessa natureza, ele haveria de sofrer, morreria mesmo, para aplacar minha justiça, minha ira. Por tal maneira satisfez a minha justiça, saciei-a pela misericórdia, pois esta última queria cancelar a culpa humana e preparar a humanidade àquela bem-aventurança para a qual a havia criado. A bem-aventurança para a qual Deus criou. Assim, unida à divindade, aquela bem-aventurança para a qual, assim, unida à divindade, a humanidade pôde dar a reparação. Como? Seja mediante o sofrimento humano de Cristo, seja pela virtude da natureza divina e infinita do Verbo encarnado. Desta união das duas naturezas, humana e divina, recebi e aceitei o sacrifício do sangue. Era sangue humano, mas mesclado, amalgamado com a natureza divina, como fogo no meu amor. Este amor foi o único laço que reteve Jesus quando cravado na cruz. Foi somente desta forma, na virtude da divindade de Cristo, que se tornou possível a reparação da culpa humana. Foi assim que se cancelou a mancha do pecado de Adão. Dela restou apenas uma cicatriz, que é a inclinação para o mal e os defeitos corporais, à semelhança da cicatriz que fica quando uma pessoa é curada de uma ferida. Entenderam o que essa doutora da igreja colocou? O que eu tentei explicar para vocês aqui com outras palavras. Deus seja louvado. Amém.